Capítulo 1177, A Lei Sonho Divino. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Depois de entender isso, Li Ming começou a observar cuidadosamente o cubo mágico. As luzes de 7 cores ao redor do cubo mágico ficaram cada vez mais brilhantes, se misturando um número infinito de vezes entre cada tempo de respiração. Eles eram como um lindo sonho, sempre mutável e efêmero. Essas linhas são. A mente de Li Ming tremeu de repente. Ele se lembrou das linhas místicas que estavam gravadas nas pedras do caos. Esses dois tipos de linhas compartilhavam um grande número de semelhanças. Na verdade, essas linhas representavam os vários caminhos em que a fonte de energia do universo viajava. Em outras palavras, alguém poderia entendê-las como leis. Quando Li Ming percebeu isso, ele inalou do ar frio. As linhas de 7 cores representam a lei sonho divino que a Empire Sonho Divino estabeleceu. Por que as pedras do caos eram tão preciosas? Era porque elas tinham fonte das leis na própria formação do universo esculpidas nelas. Normalmente, as leis do universo já haviam se fundido às estrelas, ao espaço, o tempo e todos os seres vivos em todos os lugares. Querer filtrar essas leis e entendê-las era mais fácil falar do que fazer. Era necessário um método de cultivo superior e também um nível de percepção incrivelmente alto. E agora, as leis dessa terra dos sonhos foram decompostas pelo cubo mágico. Os poderes divinos transcendentes de Li Ming foram incapazes de distorcer as leis do mundo sonho divino, mas o cubo mágico facilmente as destruíra como se não fosse nada difícil. Este é verdadeiramente um instrumento divino relacionado à alma. Até as leis estabelecidas por um império foram facilmente decifradas. Li Ming olhou para essas fantásticas linhas e se sentiu incomparavelmente excitado. Na verdade, essas linhas eram simples de serem formadas. Mas, à medida que se moviam, podiam girar, se cruzar ou até se enlaçar, formando incontáveis diagramas e imagens complexas, todas contendo uma infinidade de mistérios. Esse tipo de união entre a simplicidade e a complexidade revelava uma beleza harmônica a cada passo, criando uma ansiedade por mais. Se eu for capaz de entender essas coisas, poderei decifrar o segredo da lei sonho divino. Li Ming de repente ficou excitado quando percebeu isso. O que era a lei sonho divino? Era um poder divino transcendente. Além disso, ela não era nem mesmo um poder divino transcendente comum. Essa era a sabedoria e o conhecimento total da vida da Empire Sonho Divino. Era extremamente provável que fosse um poder divino transcendente no mesmo nível que a intenção marcial primordial criada pelo Empírio Primordial. Sem o ensinamento pessoal de um Empírio ou de um pergaminho de jade que possuísse a lei sonho divino registrada em seu interior, ninguém seria capaz de entender nada dentro do mundo sonho divino. Mas agora, o que Li Ming viu era a essência da base da origem das leis do mundo do sonho divino. Esta era, sem dúvida, uma grande chance de sorte para ele. Os olhos de Li Ming brilhavam enquanto ele pensava nisso, sua visão se tornando cada vez mais penetrante enquanto ele olhava para essas linhas misteriosas. Talvez nem mesmo o descendente da Empire Sonho Divino pudesse obter tal oportunidade. Eles teriam que entender arduamente com diligência, constantemente compreendendo e estudando até aprender o poder divino transcendente da Empire Sonho Divino. É claro que o descendente da Empire Sonho Divino possuía a versão completa para estudar. Isso não era algo que Li Ming pudesse comparar. Se eu conseguir ficar entre os 10 melhores neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses e ganhar a oportunidade de olhar um poder divino transcendente completo uma vez, eu teria a chance de escolher poder divino transcendente da Empire Sonho Divino. Enquanto Li Ming pensava nisso, ele balançou a cabeça. A probabilidade de isso acontecer não era muito alta. De acordo com o que o público sabia, os 10 melhores do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses poderiam ir para o Palácio Celestial do Vasto Universo e receber a orientação do principal discípulo do Empírio Vasto Universo. E, o poder divino transcendente deveria provavelmente ser a herança do Palácio Celestial do Vasto Universo. Para alguém entre os 10 melhores receber a chance de ver um poder divino transcendente, isso já era uma recompensa generosa. Pedir mais era muito irrealista. E como o Palácio dos Sonhos Divinos era tão misterioso, era improvável que compartilhassem sua herança tão facilmente.
Lin Ming suspirou com algum pesar. Como ele não teria chance de aprender, ele tinha que aproveitar as oportunidades à sua frente e entender o máximo que podia. Embora entender todo o poder divino transcendente fosse a possibilidade de um idiota, ser capaz de entender um pouco da lei sonho divino não era nada difícil. A lei sonho divino era a essência do conhecimento acumulado da Empire sonho divino. Lin Ming sentou-se e penetrou sua energia na pequena dimensão em seu corpo. Ele entrou no estado da intenção marcial etérea e começou a treinar. Depois de abrir perfeitamente o portão da abertura, a percepção de Lin Ming se tornou de primeira classe. Ele não era muito inferior aos principais gênios do reino dos deuses. Mesmo assim, embora o cubo mágico já tivesse quebrado a lei sonho divino, querer entender seus mistérios era extremamente difícil. Como é misteriosa, é como um novo mundo, um novo domínio, uma lei completamente diferente que é separada do reino dos deuses. Quando eu resistia ao batismo das leis do Dao Celestial na minha nona morte, não havia nada relacionado à lei sonho divino. Embora a lei sonho divino tivesse a palavra sonho dentro dela, era fundamentalmente diferente de coisas como projeções e ilusões. A lei sonho divino era ao conhecimento total da Empire sonho divino. Ela criou outro mundo e construiu o sistema de leis neste local. Enquanto Lin Ming se perdia em sua meditação, as luzes coloridas ao redor do cubo mágico começaram a modificar cada vez mais, indo também cada vez mais rápido. Dentro do reino dos deuses, quando as linhas formadas pelas leis interagiam nas pedras do caos, elas eram de uma coloração cinza escura. Algumas eram densas, algumas eram simples e outras eram fracas. Haviam até mesmo lugares onde as linhas haviam se quebrado ou se retorciam. Mas as linhas da lei sonho divino eram como uma amalgamação de cores, se misturando como em um sonho. Eram exuberantes e maravilhosas, como se tivessem vida própria. Elas se transformavam constantemente, tornando-se impossível prevê-las. Pensando sobre isso um pouco mais, as linhas nas pedras do caos poderiam ser chamadas de uma manifestação da energia Ogmeri. Mas as linhas da lei sonho divino pareciam tão caprichosas e fascinantes quanto um devaneio de luzes multicoloridas. Lin Ming logo se perdeu no encanto dessas leis. O treinamento continuou sem a noção de o tempo passar. E, no que pareceu um momento, meio mês já havia passado. Depois de meio mês, chegara o dia do começo oficial encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Quanto à restrição para o registro, que já havia sido há um mês, quase todos os jovens heróis de elite que haviam se inscrito já haviam entrado no mundo sonho divino. Todo mundo estava pronto. Neste dia, dentro dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, todos os moradores de todas as grandes cidades, os discípulos de todas as grandes seitas, mestres das artes marciais, ocultos, especialistas supremos, todos se reuniram no local deste grande torneio, todos esperando por o encontro marcial número 1 do reino dos deuses para começar oficialmente. Essas pessoas eram mestres dos participantes, parentes, amigos, colegas aprendizes, conhecidos e assim por diante. Está começando. Está prestes a começar. Em um dos locais do torneio no mundo de luz carmesim, o Liesh estava diante do enorme pilar de luz divina. Os mais destacados jovens de elite do clã ancestral da Fênix, incluindo Yan e o Eric Xiaoping, foram enviados para dentro do mundo sonho divino. Lin Ming também deve estar participando do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Eu me pergunto onde ele está, o Liesh sussurrou para si mesmo. Neste momento, o pilar maciço da luz divina de repente convergiu, criando uma esfera de luz gigante que tinha mais de 10.000 milhas de largura. Cada participante naquele local estava envolvido por essa esfera de luz. E, ao mesmo tempo, nos céus acima dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, um gigante pergaminho dourado apareceu. Apenas a largura deste pergaminho foi de 400 a 500 mil milhas. Ele parecia um mapa do universo, capaz de conter os céus e a terra. O pergaminho lentamente se abriu. Só de olhar para este pergaminho, todos sentiram uma enorme pressão sobre eles, como se estivessem diante da glória dos céus. Olhem depressa. Há palavras no pergaminho. Alguém gritou. Todos olharam para cima para ver que no pergaminho havia letras douradas com nomes escritos entre eles. E listado após esses nomes estavam sua seita, o mestre e a idade.
Estava claro que esses eram os participantes do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. O pergaminho continuou a abrir, tornando-se mais e mais longo e se preenchendo com mais e mais nomes. Primeiro foram os discípulos que vieram de alguma seita, e então também havia muitos discípulos que tinham anciãos supremos como seus mestres. Além de ter o nome do seu mestre atrás do seu próprio, eles não tinham uma seita listada, logo eles eram artistas marciais sem seita. Em outras palavras, estava em branco. O pergaminho continuou a se abrir a um ritmo ainda mais rápido. Finalmente, se estendeu por vários milhões de milhas. Com quase 500 mil milhas de largura, vários milhões de milhas de comprimento, esse pergaminho era visível de quase qualquer ponto do continente principal de um grande mundo. Enquanto olhassem para cima, poderiam ver esse pergaminho, ou pelo menos a luz que emitia. E quando alguém estivesse a 100 milhas desse pergaminho, eles puderam ver inumeráveis linhas escritas no pergaminho. Se alguém se aproximasse, eles poderiam ver que esses nomes estavam listados em um tamanho de 3 pés quadrados. As letras eram de fato extremamente grandes. Não é apenas o nosso mundo de luz carmesim. Eu também posso distinguir alguns outros nomes. Por exemplo, há algumas pessoas da Terra Santa Glória do Sul. Essa é uma Terra Santa localizada no mundo Atlas. Um discípulo do clã ancestral da Fenice disse. Isso mesmo, nos 3.000 grandes mundos e 10 quadrilhões de gênios, cada um dos seus nomes está escrito nesse pergaminho. A quantidade de informação nesse pergaminho é aterrorizante. Este é verdadeiramente o trabalho de um império. O Liesh estreitou os olhos quando olhava para cima. Ele estimou que já que este rolo apareceu em seu grande mundo, ele também deve ter aparecido em todos os outros grandes mundos no reino dos deuses. Em cada pergaminho, havia pelo menos 100 quadrilhões de caracteres. Se alguém não usasse poderes sobrenaturais além da imaginação para escrever isso, seria impossível terminar de escrever todos esses nomes mesmo em 100.000 anos. Neste momento, em um pequeno mundo desconhecido do reino dos deuses, em um pequeno planeta desolado que parecia não ter vida, um homem velho olhou para as estrelas. Ele estava perdido em seus pensamentos, parecendo uma tábua de madeira presa no chão. Depois de muito tempo, ele começou a murmurar. A lei sonho divino finalmente projetou a proclamação oficial. Sonho divino, você escolheu fazer o encontro marcial número 1 do reino dos deuses no mundo sonho divino e também reuniu 10 quadrilhões de gênios nele, nem mesmo esquecendo aqueles artistas marciais errantes. Você até usou a lei sonho divino para criar um anúncio tão atraente. Para usar tanto esforço para fazer tudo isso, é porque você tem um leve pressentimento de que a grande calamidade está se aproximando. O velho disse quando se inclinou em sua bengala. Suas costas estavam curvadas devido à idade. Ele parecia um velho idoso nos últimos anos de sua vida. Essa era já é sua. Você deve ter uma boa ideia do que está fazendo, disse o velho, como se estivesse falando com a Empire sonho divino e também consigo mesmo. Assim ele falou isso, ele tossiu violentamente. Seu cabelo estava seco como ervas daninhas no verão. E seus olhos estavam deprimidos, encravados profundamente em suas órbitas. Sua pele era cinza e manchada e até mesmo sua roupa estava suja, emitindo um pouco de fedor. Este era o símbolo dos 5 desvanecimentos mortais. Quando uma pessoa comum morria, começava após o auge de sua vida, envelhecendo lentamente à medida que o fogo de suas vidas enfraquecia. Finalmente, sua vida chegaria ao fim e eles morreriam. Esse processo podia ocupar 1/3 de sua vida útil. Mas para um ancião supremo do reino dos deuses, se eles pudessem viver por 10 milhões de anos, eles estariam brilhando com vitalidade por 9.900.000 daqueles anos. Somente nos estágios finais de sua morte eles experimentariam os 5 desvanecimentos mortais. Esses 5 desvanecimentos eram: a roupa suja, ou suor escorrendo das axilas, enfraquecimento do esplendor, fedor do corpo, perda de consciência. Se alguém experimentasse os 5 desvanecimentos mortais, isso significava que o fogo da vida estava diminuindo rapidamente e que o fim de sua vida logo se aproximava. A passagem do tempo é verdadeiramente um oponente terrível, invencível e imparável.
Desde os tempos antigos, uma vez que aparecia alguém capaz de escapar da força do tempo, seu destino também se voltava contra ele. No final, todos perdem. O velho suspirou, depois se virou, voltando para sua simples cabana.